Queridos irmãos, com muita alegria, iniciamos o Evangelho desta manhã, iniciando também o capítulo novo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Vós sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestarei falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19. São Lucas, capítulo 18, versículo 20. São Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vos deu, vosso Deus vos dará. É o Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que o amor é preciso acrescentar o respeito e as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrai o vosso pai e a vossa mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade de proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhe apenas o necessário, para não morrerem de fome, quando ele mesmo não se privam de nada, em os relegando aos mais íntimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservando o que há de melhor e de mais confortável? Felizes ainda quando não o fazem de má vontade, não mercadejam o tempo que lhes resta à vida, descarregando sobre ele os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estava no peito? Contou suas vigílias quando estavam doentes? Seus passos para lhe proporcionar o que tinham necessidade? Não. Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras supérfluas, as amabilidades, os cuidados delicados que não são do interesse dos que lhe receberam o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Aí, ai, pois, daquele que esquece do que deve aos que sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que suportará o que terá feito aos que suportaram. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim.
Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com bem, ser indulgente para com as imperfeições alheia, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo os inimigos, quanto essa obrigação é maior, ainda com relação aos pais, os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos ou é ainda mais face dos parentes, o que o que talvez não fosse senão uma falta do primeiro caso, pode vir ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Deus, nosso Pai, quanto temos a aprender. Enviaste-nos o seu Filho, Jesus, para nos ensinar o que era amar. E nesta manhã, Jesus, refletindo profundamente no que temos feito para honrar este amor, nós te agradecemos, em primeiro lugar, por muito que nos ensinou, pelos exemplos vivos que nos deixou, e pedindo, ó Mestre, nos fortaleça, para que nós não venhamos a cair nas fragilidades que o mundo nos oferece e vivermos cegos diante daquele que as leis me colocaram para que eu aprendesse a amá-los. Que nessa manhã, florida de vibrações amorosas, nós queremos te agradecer, Pai amantíssimo, pela vida, pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos que estendem as mãos, que nos auxiliam a compreender as dores, as vicissitudes que muitas vezes somos acometidos. E com esta alegria é que nós convidamos todos a refletir. Que o Senhor Jesus visite os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que se encontram enfermos nos seus lares, aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram em guerra. Jesus, aqueles que tudo perderam, que se sentem desolados, enfraquecidos, que o seu amor sustente-nos, levando a eles força, coragem e bom ânimo. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Amigos queridos, é um capítulo que nos toca profundamente, porque ele é um capítulo que a espiritualidade vem nos mostrar uma lei, os princípios de uma lei que nos auxilia tanto, que é honrar o vosso pai e a vossa mãe. Quem são esses espíritos que vieram como pais, que nos deram a oportunidade da reencarnação, nos ofereceram este corpo, nos deram as mãos, nos deram o leite, nos aconchegaram nos seus braços, nos agasalharam com seus exemplos. Por que não honrar tudo aquilo que esse mandamento nos pede? Por que não ver que desde o momento em que nós chegamos ao mundo, seja no hospital por mãos que nos auxiliaram, mas no aconchego daquele coração que nos alimentou, que nos aqueceu, que olhou para nós e nos chamou de meu filho,
Como não vamos amar esses espíritos, queridos irmãos? Que nós não sabemos quais são as amarguras que carregaram consigo, as dificuldades que tiveram para nos sustentar, para nos abrigar nos seus corações. Porque ainda temos tanta ingratidão e nós percebemos que nós precisamos ter piedade, desenvolver a piedade na família, no lar. A piedade filial é honrar o nosso pai, a nossa mãe, é um dever que nós temos. E nós temos que lembrar que todos nós temos o pai e a mãe que nós precisávamos, mesmo que eles não compreendessem as nossas necessidades, mas é dever nosso compreender as suas. Quantos nos deram o estudo, oportunidade do trabalho, o conforto da vida, e nós esquecemos isso? Quantas noites eles passaram acordados, preocupados, medindo a nossa febre, levando-nos ao pronto-socorro, porque muitos não tinham nenhum pediatra para nos olhar. E então, honrar é um dever nosso. É um dever que nós precisamos entender que esse dever é moral e não fazer o que muitos fazem. Abandonam, põem no fundo da casa, os pais são seus empregados, trabalham por enquanto eles ficam à revelia da vida. Já percebemos que Deus, Ele não nos pune, mas Ele nos dá a nova oportunidade. E se hoje eu sou um pai, uma mãe que choro por ausência dos nossos filhos, pelo abandono, é preciso pensar qual é a causa disso. E se sou filho, eu preciso também refletir como eu tenho olhado pelos meus pais. E aqui ele vai nos mostrar que honrar seu pai e sua mãe não é somente respeitá-lo, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso, porque muitas vezes nós não damos esse repouso para eles. Nós precisamos cercá-los de solicitude, como eles fizeram conosco na infância. Quem cuidou de nós? Quem nos deu banho? Cuidou de nossas assaduras? Que nos deu o alimento? Será que nós já esquecemos? O tempo não pode apagar essas memórias. Essas memórias são memórias da gratidão. Então nós precisamos refletir naquilo que o Evangelho nos pergunta. Quando ele nos fala, satisfazem esse mandamento aqueles que creem, fazer um grande esforço, dando-lhe apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada? Quantos pais privaram de tantas coisas para que nós tivéssemos algo melhor? Um grande defeito nosso como pais talvez seja esse, quando nós falamos assim: ah, eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Talvez seja esse um grande engano nosso. O que nós não tivemos, nós tivemos o que necessitávamos, o exemplo, o esforço dos pais. Por que não alimentaram em nós as ilusões que hoje estamos alimentando? Porque não é dar o que nós perdemos, porque na verdade nós sempre ganhamos e não reconhecemos. Dar o material e esquecemos de dar o esforço do exemplo, da luta, dividindo pratos, dividindo quartos, dividindo camas, dividindo momentos com aqueles pais queridos. Mas isso, hoje nós achamos que aquilo não foi necessário, não era, porque não valorizamos a luta e o esforço de cada um. Cada um de nós damos o que podemos.
Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhe resta na vida, descarregando sobre eles o trabalho da casa. Quantos fazem isso por obrigação? Outros fazem com amor. Mamãe sempre quer ajudar uma filha, um filho. Às vezes ele sente prazer em fazer. E se ele faz com prazer e com alegria, repartamos com eles esses momentos, agradecendo sempre por aquilo que ele nos dá. Mas o Evangelho nos disse que nós, muitas vezes, não olhamos qual é a necessidade de cada um de nós. E choramos pelo supérfluo, ou damos o supérfluo. Aí ele fala para nós: ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que sustentaram em sua fraqueza, com a sua vida material, lhes deram a vida moral, que frequentemente se puseram duras privações para assegurar o seu bem-estar. Onde está a nossa piedade, a compaixão para com esses pais, que tiveram vidas, lutas tão diferentes da nossa? Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições. Algumas vezes, desde desde a vida presente, mas certamente numa outra existência, em que suportará que terá feito aos outros suportarem. A lei é de causa e efeito, ação e reação. Então é preciso que nós, filhos, precisamos tomar muito cuidado para ver qual é a nossa conduta diante dos nossos pais. É preciso que a gente entenda o que seja piedade filial. Por isso que Kardec nos coloca primeiro no item a piedade. Mas nós vemos que honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará, porque, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste? A explicação está nessas palavras: que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo que lhes desnatura o sentido. Para compreender essas palavras é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus, à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. E é por isso que Jesus veio para nos ensinar a amar. E é por isso que Deus manda o seu Filho para dizer para todos nós que ele não veio destruir a lei, mas ele veio dar cumprimento. E é por isso que Jesus nos disse: era chegado o momento de lhe dar-lhes o alimento menos grosseiro, iniciá-los na vida espiritual e lhes dizendo: meu reino não é deste mundo, e é nele, e não na terra, que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida, material, se transforma numa pátria celeste. Queridos irmãos, quando nós desencarnamos em situações às vezes endurecidas, e que muitas vezes esses amigos são levados nas reuniões de atendimento à dor, quando tocamos na sensibilidade da mãe para esse espírito, quem foi sua mãe, a gente pode perceber quanto o espírito chora de arrependimento. Então, tenhamos piedade, tenhamos compaixão e lembremos que Jesus não veio destruir a lei, mas veio nos mostrar a imortalidade. Tudo o que fizermos hoje, teremos consequências para o amanhã. E agradecendo a Jesus por estes momentos, pedimos pelo passe, que cada um de nós possa refletir e rogar a Deus, nosso Pai, pela misericórdia do vosso amor. Senhor, fortalecei-nos, que a sua bondade e a sua misericórdia infinita esteja sobre todos nós. Que o passe, essa transfusão de energia,
possa mudar nossa maneira de pensar, de sentir. A nossa água seja fluidificada, colocando nela as energias do mundo espiritual, da natureza, que tanto contribui para o nosso bem-estar. Com esse momento de fé, de esperança, consolide em nossos pensamentos, Jesus, o desejo de aprender a amar. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado, pela presença constante dos nossos benfeitores junto a nós, e deixamos no coração de todos o abraço fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se agasalhados pelo amor de Maria, nossa Mãe Santíssima. Que assim seja.